Bruna, Douglas, Jaqueline, Tainara e Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Então, como já vimos anteriormente, esse trabalho, digamos assim, é uma coisa maçante. A humanização praticamente é uma lavagem cerebral para a gente no início do curso de enfermagem. Então, como já foi dito em todos os outros grupos, a gente tentou resumir o máximo possível para não ficar muito repetitivo. O cuidado se manifesta-se na preservação com o melhor potencial saudável da espécie humana e depende de uma concepção ética que contemple a vida como bem valioso. Ou seja, cada equipe de enfermagem ou enfermeiro bem próprio, a gente tem que tratar o paciente como bem valioso. Por ser um conceito de amplo espectro, cuidar incorpora diversos significados, por vezes indefinido e muitas das vezes confuso. Ora quer dizer solidar-se com o paciente, ou invocando um certo tipo de relacionamento compartilhado entre ideias e comunidade. Ou seja, a equipe de enfermagem tem que ter ideias e trabalhar como uma comunidade para a gente dar um melhor atendimento aos pacientes. Ora, depende de circunstância e doutrina adotada e transmite uma noção de obrigação, dever e compromisso. Às vezes a gente tem a obrigação e ao mesmo tempo o dever de cuidar de cada paciente que está internado na instituição. Compromisso social no empreendimento compartilhado. Nessas duas concepções, cuidar implica colocar-se no lugar do outro, como a professora sempre fala para a gente. No caso, a empatia, a capacidade de colocar-se no lugar da outra pessoa. E, geralmente em situações desvantajosas, quer na dimensão pessoal ou na dimensão social. Independente se é rico ou se é pobre, a gente sempre tem que dar atenção da mesma maneira. Convém destacar-se que o cuidado não se resume apenas em atitude ou ato em si mesmo. É uma concepção no qual deriva sentimento, atitude e ações de cada equipe, de cada enfermeiro, como vontade, desejo, inclinações e impulso. Eu citei também, não sei se é tão conhecido, autores como Garrido, em 2000, e Florence, em 1889, não sei se está aparecendo no título. Refere-se que o enfermeiro é um ser que cuida do outro. Então, é um ser que cuide de outro ser e em alguns momentos pode ser capaz de ler mudanças na fisionomia. Como a gente sempre está com o paciente diariamente, todos os dias, a gente às vezes não é necessário que o paciente peça para a gente ajuda. A gente já conhece quais as manifestações dos pacientes e sem que eles necessitem da nossa ajuda, a gente deve oferecer a nossa ajuda. Mesmo assim, ele diz mais para baixo que a fisionomia, a gente já sabe qual que é a fisionomia do paciente, o que ele está sentindo ou o que ele sente frequentemente. Então, nesses casos, a gente sabe se o paciente está passando mal, deve saber se o paciente está passando mal ou não, para a gente poder ajudar antecipadamente antes que seja tarde. Acrescenta ainda que o enfermeiro deve ser capaz de compreender mudanças, como já disse, de atitude e a voz do paciente. Como a gente está sempre lá com o paciente, a gente sabe quando ele está alterado e quando não está. Quando Bell, em 1998, refere a exigir uma urgência de preocupação em relação à humanização, porque a equipe confrontada com o sofrimento diário elabora a estrutura da sua sensibilidade. Ou seja, a gente sempre está ali tratando com o sofrimento e ao invés, mais para baixo ele diz que ao invés da gente sensibilizar, a gente acaba criando uma estrutura diferente com o paciente. Devia ocorrer o inverso, como ele diz, visto que o profissional devia agir no sentido de humanizar o atendimento. E como aquilo fica maçante cuidar do paciente, a gente acaba descuidando um pouco da humanização. Já Sesconstenato e Lacerda, 2001, diz que devem construir características como gostar do que se faz. Não escolher a enfermagem porque ganha bem, ou porque o pai quis que fizesse, mas porque gosta do que está fazendo. Acreditar e pontuar tais atributos com dose de esperança, dar esperança para o paciente de uma certa forma, sensibilidade, porque assim que a sensibilidade você não tem percepção do que o paciente está passando, afetividade, ser afetivo, doação e trabalho. A gente tem que doar o
o nosso tempo quando a gente está trabalhando para cuidar um pouco melhor dos pacientes. Em equipe, além de valores e cuidado, de valorizar o cuidado. O cuidado representa uma atitude de ocupação, preocupação e responsabilidade e de envolvimento afetivo, como eu disse anteriormente, com o outro e se encontra na raiz primeira do ser humano, antes que ele faça qualquer coisa, pois sem o cuidado ele deixa de ser humano. É claro que a gente já nasce, já deveria, como a professora já disse, deveria nascer com cuidado, no entanto, com o passar do tempo, isso deixa a desejar. Ainda segundo Boff, 1999, se não receber o cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre. Acho que essa frase aqui não precisa muitas explicações. Segundo Beckers, Martins e Verazano, 2000, entende-se que para valorizar o lado humano no outro é preciso, antes de tudo, humanizar-se. De fato, acho que a gente precisa sentir-se humano para a gente poder valorizar um pouco mais o outro. Isso não só na área de enfermagem, mas em todo o local. Gostar de si mesmo e acreditar em valores humanos, como respeito, justiça e outros que indicam o ser ético e moral. Eu vou falar as considerações finais do nosso trabalho. Ao assumir uma abordagem humanística, oferecem-se aos clientes segurança e confiança indispensáveis ao tratamento e à recuperação. É importante também investir em teorias que explorem a capacidade da enfermagem em fazer uso da tecnologia sem, contudo, desconsiderar o dualismo existente em natureza e cultura, ciência e vida, teoria e prática humana e máquina, de forma que essas diferenças atuem como estímulo para a melhoria das práticas. A valorização do cuidado pode ainda dar maior visibilidade às injustiças sociais, assim como permitir mais facilmente compreender as experiências dos limites humanos, do sofrimento e da morte e da própria sociabilidade. Neste sentido, a política e o humanismo oferecem suportes para que a enfermagem reafirme valores, sentido e existência do cuidado, que se preconiza como próprio dessa prática profissional e se convalida na convivência cidadã. A visão do grupo. A humanização é entendida como valor à medida que resgata o respeito à vida humana. Abrange circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento humano. Tem por pressuposto a valorização do ser humano, ou seja, a preparação do homem para uma nova consciência e, consequentemente, uma nova forma de viver e conviver. Aí essa aí tem uma frase que é muito interessante. Essa Cicely Saunders é uma enfermeira, que depois fez assistência social e depois se tornou médica. E ela diz: eu me importo pelo fato de você ser você e me importo até o último momento de sua vida. E faremos tudo que está ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte.